Bom, nas últimas apresentações, nós vimos alguma coisa em relação ao posicionamento da Terra dentro do contexto colossal que é o universo, criado pela inteligência suprema do universo, denominada por nós de Deus. Vimos a sua posição no contexto da evolução planetária. Vimos alguma coisa em relação aos habitantes que aqui estão contidos, dos diferentes mundos habitados, segundo a cogitação dos espíritos através de Kardec, não é? Das diferentes mundos. E hoje nós vamos ver alguma coisa em relação à felicidade. Nós sabemos que a felicidade, segundo a ciência nos ensina, é um fenômeno predominantemente subjetivo, estando subordinada mais a traços psicológicos e socioculturais do que a fatores externamente determinados. Essa informação é abstraída da Revista de Psiquiatria Clínica, de uma pesquisa conduzida pelo Dr. Ferraz, conforme nós vemos aí na citação. O Dr. Matthew Campbell diz que a felicidade é puramente interior. E também ainda no campo da ciência, nós encontramos no Dr. Maxwell Maltz, que é o pai da psicologia da autoimagem, que a felicidade é um hábito mental que pode ser cultivado e desenvolvido. Em síntese, poderíamos dizer que felicidade é um estado de bem-estar geral e paz íntima em que todas as necessidades estão satisfeitas, que é o prazer tornado contínuo. Através do Espiritismo, nós encontramos a seguinte informação: que a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam a perfeição. Está contida lá no Livro dos Espíritos, questão 115. Observamos também que a felicidade completa prende-se à perfeição, isto é, à purificação do espírito, segundo consta lá no Céu e o Inferno, capítulo 7. Emmanuel nos diz que a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da alma, lá no livro de Respostas. E também Emmanuel, no livro Inspiração, nos diz que o primeiro passo para alcançarmos a felicidade é o entendimento das leis que nos regem. Em síntese, poderíamos dizer, segundo o Espiritismo, que a felicidade é a consequência do aperfeiçoamento que vem a ser o objetivo básico do espírito. O dever cumprido acarreta tal estado. Bom, também no Livro dos Espíritos nós encontramos na questão 132 a seguinte indagação e resposta obtida por Kardec. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Diz ainda o Espiritismo que o espírito está sempre ligado ao mundo compatível com a sua condição evolutiva, a menos que esteja ali em missões especiais. Nós concluímos, a partir de todas as observações da primeira, da segunda oportunidade, desde que falamos do planeta e da humanidade, que a Terra é um mundo de expiação e provas. E por que ele é um mundo de expiação e provas? Pelos espíritos que o habitam. E esses espíritos, na realidade, neles observamos um predomínio dos espíritos da terceira ordem, no caso da Terra. Para nós termos assim uma noção do que é a Terra, vamos ver uma brincadeira feita com uma música do nosso irmão John Lennon, não é? O próprio John Lennon talvez tenha sugerido a utilização dessas imagens para brincar um pouquinho com a nossa sensibilidade. Essas são imagens que, na realidade, nos envergonham da nossa condição humana, né? Nem parece que estamos no século XX, XXI. São imagens que não estão tão distantes de nós assim. Elas são imagens dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Mas se nós observarmos o que aconteceu agora em 2008, há poucos meses atrás, com a Geórgia, não é? Com a invasão dos russos e toda aquela destruição, aquela mortandade que lá aconteceu, ou do que acontece lá no Oriente Médio diariamente, ou em outras regiões do planeta, nós vamos ver que realmente isso é uma demonstração de que nós não evoluímos muito coletivamente. Então, vamos voltar à questão da felicidade. No Livro dos Espíritos, questão 920, Kardec indaga:
O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A resposta é não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Kardec insiste: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? A resposta: o mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males que chegam a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Kardec volta a insistir: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? A resposta: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Onde está escrita a lei de Deus? Indaga Kardec ao Espírito da Verdade, na questão 621. Na consciência, responde o Espírito de Verdade. O que é consciência? Há dois sentidos básicos. O psicológico, que diz que conhecimento, ou melhor, que a consciência é o conhecimento dos próprios estados íntimos, da atividade psíquica pessoal, como sentimentos e pensamentos, e do que acontece no meio exterior. É o nosso estado mental atual, ou seja, a mente consciente, que muda de acordo com a circunstância e que depende do córtex cerebral. E temos o aspecto moral, que diz que a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados, o senso de responsabilidade e a honradez é o que se pode dizer ser consciência. Bom, a felicidade é alcançada através da evolução, como nós já vimos. O mecanismo indutor é a reencarnação. O mecanismo controlador, pelo que vimos, é a consciência. E o mecanismo regulador é a lei de causa, ação e efeito, reação. Felicidade, segundo nós observamos através do Código Penal da Vida Futura, ele será resultante da evolução do ser através das diferentes existências, onde ele vai se deparando constantemente com os efeitos das suas ações. E o Kardec, lá no livro Céu e Inferno, elabora o Código Penal da Vida Futura, que são 32 artigos muito interessantes, dos quais nós destacamos alguns que têm a ver com a nossa busca pela felicidade. Nós aprendemos no item 1: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como bem que deixou de fazer na vida terrestre. Segundo, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e da privação da satisfação, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de prazer e atenuante dos sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de prazer. Quarta, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Quinta, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Sexta, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles dê origem.
quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Sétimo, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Oitavo, o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros de uma existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Nono, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Décima, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. 11ª. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito de sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Finalmente, quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Bom, nós ouvimos aí há pouco tempo atrás uma colocação bastante interessante sobre a questão da felicidade. Ela se apresenta de duas formas na vida do ser, da individualidade. Uma é o momento em que estamos felizes. Esse momento é transitório, passageiro. E o outro é aquele momento em que somos felizes. Ser e estar. O ser feliz é o resultado da obra do ser através do tempo, da individualidade através do tempo, como nós já vimos. Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia, fez uma pesquisa bastante interessante sobre a questão da felicidade, chegando à conclusão que mesmo eventos transformadores como casamento ou ganho na loteria, ele tem efeito passageiro, de alguns meses, algumas semanas, alguns dias. Depois há uma estabilização do nível de alegria interior.
Um outro problema que é bastante frequente e comum na vida das criaturas é que uma grande parte vive mergulhada ainda no passado. Uma grande percentagem do tempo é ocupado com as coisas que se foram. Alguma coisa relacionada ao futuro e quase nada relacionada ao presente. Então, se nós conseguirmos transformar o nosso presente realmente num momento de intensa vivência, nós teremos muito mais estados de felicidade do que nós imaginamos. Dr. Lai Ribeiro, que é uma autoridade na questão da programação neurolinguística, construiu um livro intitulado A Felicidade, onde ele alinha 12 possíveis sugestões de como nós podemos estar felizes. Primeiro, gostarmos de nós mesmos. Segundo, não se preocupar com o que os outros pensam. Terceiro, valorizar nossas raízes. 4. Agradecer o que temos para alcançar o que queremos. 5. Cuidar do nosso corpo dentro da nossa alma. 6. Fazer aos outros o que queremos que nos seja feito. 7. Sermos impacientes, não deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. André Luiz, também no sentido de nos ajudar a construir esse estado de felicidade, nos diz que nós devemos nos orientar da seguinte forma. A felicidade reside com o endereço exato na consciência tranquila. Segundo, quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Terceiro, se aspiramos a ser felizes e trazemos ainda conosco determinados complexos de culpa, comecemos a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação deste ou daquele dano que hajamos causado em prejuízo de alguém. Quarto, a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que queiramos lhe dar. Quinto, pensemos no bem e falemos no bem, destacando o lado bom dos acontecimentos, pessoas e coisas. Sexto, evitemos discussões, diálogos, na essência é o intercâmbio. E sétimo, estimemos a tarefa dos outros, prestigiando-a com nosso entusiasmo e louvor na construção do bem. Essas informações estão nos livros Sinal Verde e Na Era do Espírito. Por fim, Emmanuel nos fala como nós podemos construir o ser feliz. Primeiro, a felicidade está dentro de nós. Segundo, a felicidade está na razão do progresso realizado. Terceiro, a felicidade não está no que sonhamos e sim no que fazemos e, sobretudo, na maneira como fazemos. Quarto, a felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que semeamos. Quinto, não existe felicidade sem amor e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Sexto, a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. Sétimo, somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser a nossa alegria e luz, aqui e além, hoje e sempre. E estas informações estão nos livros Passos da Vida e Inspiração. Jesus tem uma visão bastante interessante sobre a questão da felicidade. Nós podemos apontar algumas dessas informações que estão contidas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É justamente o sermão das bem-aventuranças, onde Jesus diria: felizes os pobres de espírito, são aqueles que não são maliciosos, sem segundas intenções. Felizes os aflitos, pois os resignados são por saberem ser justas suas aflições. Felizes os humildes, pois são os que se sabem iguais aos outros em suas imperfeições morais. Felizes os famintos e sedentos de retidão, pois são os que demonstram uma conduta moral impecável do ponto de vista social. Felizes os misericordiosos, são os que perdoam e são indulgentes. Felizes os de mente pura, os que não erram nem pelo pensamento. Sétimo, felizes os pacificadores, são os que contribuem com harmonia através dos seus sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Oitavo, felizes os perseguidos por causa da retidão,
são os incompreendidos pela sua postura ética. Finalmente, felizes os ultrajados, perseguidos e caluniados por causa de sua fé, são os que revelam suas convicções através de suas ações. Para terminar, Buda nos lembra que ninguém poderá ser inteiramente feliz enquanto houver um único infeliz na face da terra.